Estimados irmãos e irmãs, continuando nossa reflexão naquele tema bonito, eu amo a minha igreja, nós estamos refletindo sobre um pouquinho sobre a Mariologia e nós estamos na parte em que Maria ocupa nos evangelhos, nos textos sagrados. Hoje nós falaremos sobre Maria em João. O quarto evangelho, ele foi escrito por volta dos anos 90. Não conhecemos para qual comunidade foi escrito. Ele é dividido em 3 partes: o prólogo, hino que foi incorporado ao Evangelho, o livro dos sinais e o livro da glória ou da exaltação. O capítulo 21 foi anexado posteriormente à obra joanina. No quarto Evangelho, Maria aparece 6 vezes como a mãe de Jesus e 2 vezes como a mãe do discípulo amado. João não usa o termo milagres, mas sinais, em números de 7, para mostrar a plenitude da revelação de Jesus. Seu evangelho não narra nenhum exorcismo ou cura associada à expulsão de demônios. Enquanto os evangelhos sinóticos falam de gestos de poder, na implantação do reino, João fala de sinais, dizendo algo sobre Jesus. No segundo livro, João mostra a manifestação irradiante da pessoa de Jesus, em conformidade com o sentido de glória no Antigo Testamento. João, capítulo 2, de 1 a 12, o relato das bodas de Caná, encontra-se no primeiro livro, sendo antecedido por uma semana programática, cujo tema central é a revelação de Jesus e o processo de fé de seus discípulos. Confira no primeiro dia, João Batista dá testemunho a respeito de Jesus. No segundo, Jesus é proclamado o Cordeiro de Deus. No terceiro, as testemunhas reconhecem Jesus como Messias. No quarto dia, Filipe encontra-se com Natanael. E no 7º dia, 3 dias depois, há uma festa em Caná da Galileia. 3 dias aludem à ressurreição de Jesus, a nova criação. O 7º dia é o dia da aliança, do término da criação, o descanso de Deus. O Shabat, dedicado à gratuidade, ao descanso humano, ao convívio e à relação com o Senhor. Dizer que 3 dias depois dos outros 4 há uma festa de casamento, significa dizer no tempo da nova criação, da nova aliança, tempo da graça e do convívio com Deus e os irmãos. Acontece a descoberta a respeito de quem é esse Jesus. Casamento e banquete aludem à aliança de Deus com o povo. Oséias e outros profetas usaram a metáfora do esposo, que quer dizer Deus, e da esposa, que é o povo, para falar dessa aliança. João já havia destacado em 1:51 que Jesus é a nova escada de acesso a Deus. Na festa falta o vinho. A festa de casamento era feita com um grande banquete, servido normalmente na casa do esposo, que durava de 1 a 2 semanas, cujo compromisso conjugal no Antigo Testamento, como lembrado acima, simbolizava a aliança entre os esposos e entre Deus e seu povo. Maria faz um pedido, demonstrando esperança em sua ação. Jesus responde em desacordo, provocando a sua fé. Veja a situação semelhante entre João 3, de 1 a 6, 4, 31, 34, 11, 3, 6 e 11, 13. A resposta desconcertante de Jesus põe as pessoas em crise, revela o que elas são e o que querem. A palavra mulher traduz a importância e o valor evangelizador das mulheres na comunidade do discípulo amado.
Elas são exemplos de perseverança no seguimento e testemunho da ressurreição. A resposta de Jesus, minha hora ainda não chegou, remete à sua hora como o momento de sua morte na cruz, sua ressurreição e a manifestação de sua glória. A atitude de Maria, como fazei tudo o que ele vos disser, apresenta-a como a discípula exemplar, membro íntimo dos amigos de Jesus, pois não faz somente aquilo que Jesus pede, mas também estimula nos outros o gesto e a atitude de ouvir e praticar a palavra do Senhor. Diante da negativa do filho, provocando-lhe a fé, Maria permanece firme e perseverante. O simbolismo do vinho nesse texto é riquíssimo. O vinho simboliza o dom de Deus para alegrar a existência, sinaliza a prosperidade, a felicidade dos tempos messiânicos, o desejo recíproco, o prazer, o amor que fascina e une. No Novo Testamento, o vinho simboliza a novidade radical do reino de Deus em Jesus, que se consuma, com a sua entrega da vida. As 6 talhas de pedras vazias recordam a imperfeita lei dos judeus, escrita em tábuas de pedra. A água era usada como rito de purificação. O sinal de Jesus aponta que há vinho em profusão, 480 a 720 litros. A medida era 600 litros, sinalizando a abundância que caracteriza o novo tempo do Messias. Enchem-se as jarras até as bordas, expressando a plenitude de graça que vem por Jesus. A água em João é fonte de vida, da graça e símbolo do Espírito. Trata-se de uma água diferente. Uma é a água da purificação, outra a água apresentada a Jesus como fonte de vida. O fato do mestre Sala não saber de onde vem o vinho, mas só os serventes, se deve ao desconhecimento da origem última de Jesus, ou seja, o Pai. Os que ouvem o que Jesus diz e servem, os que se tornam discípulos, conhecem sua origem. O sinal de Caná aponta para o início de uma nova etapa salvífica realizada em Cristo, que alcança o ponto alto na Páscoa. Os termos hora, glória e terceiro dia falam da morte e ressurreição de Jesus. O relato das bodas de Caná nos diz que a purificação não virá pela lei judaica, mas pelo Evangelho de Jesus Cristo e de sua palavra. Jesus é o vinho novo, o motivo da festa, a razão da alegria para homens e mulheres. Ele transformou nossas vidas aguadas, vazias e sem sentido numa vida com muito sabor. No começo do relato percebemos Jesus, sua mãe e seus discípulos separados. O sinal de Caná reúne a comunidade cristã ao redor de Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós começamos vendo um pouquinho Maria no Evangelho de João e amanhã nós vamos dar continuidade nessa mesma linha, nesse mesmo Evangelho. Fique conosco, que Deus Nosso Senhor abençoe cada um de vocês, celebrando hoje, Nossa Senhora da Salete. Bom dia a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Ele assim nos permitir.